com 929 milhões e 113 mil habitantes, que vive em 254 países e mais de 800 etnias. Vitória. Ainda está dividindo em sociedades tribais e a vida mais moderna na cidade. Pedro estará no Quênia. Boa tarde, eu estou no Quênia e posso confirmar a informação da Vitória. Aqui do meu lado tem um grupo de indígenas e do meu outro um advogado. É muito interessante o encontro desses povos que vivem de maneira diferente. Pedro, que viagem incrível! Eu acho esse encontro muito interessante, sabe? Como são as tribos? Bom, como eu estou no grupo, eu acho que eu posso ler mais 5 etnias diferentes. Sim, o Quênia ainda está dividido. Falaremos agora sobre o clima. A África é um continente muito quente e nunca está abaixo dos 20 graus. Tem 3 tipos de clima: equatorial, semiárido e mediterrâneo. Apesar do tamanho, ela ocupa somente uma placa tectônica e 20,3% da área total do planeta. É importante dizer que a África é cortada pelo meridiano de Greenwich e por isso tem 5 fusos horários diferentes. Sim, não só pelo meridiano, como pela linha do Equador e pelos 2 trópicos. É muito grande. Fiquem agora com o grupo da comparação. A gente vai falar sobre a comparação da América do Sul com a África. A África está aqui no nosso jeito de vestir, de falar, de cozinhar, de cantar, de dançar, de trabalhar, de rezar e de ser. A capoeira, por exemplo, é uma das danças que os africanos nos trouxeram por meio da terrível experiência da escravidão. Os africanos, índios, portugueses, franceses, espanhóis, holandeses e italianos fizeram parte da nossa cultura. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé, Príncipe e Príncipe são conhecidos como seu conjunto como países africanos com língua original portuguesa. Também a gente queria mostrar que a comparação sobre as tribos da África e do Brasil, da América do Sul. Todas as pessoas sempre se importaram com a visão dos portugueses e nunca os colonizadores, e nunca se importaram com a visão dos escravos. E com a visão dos escravos, também é bom saber mais as histórias, né, sobre os escravos e os escravizados africanos. Também existem instrumentos de músicas que eles trouxeram pra gente. Por exemplo, o arco sonoro, que é um instrumento africano que, quando trazido para o Brasil, teve seu nome modificado para berimbau. E lá na África também tem um instrumento chamado atabaque, que toca o ritmo da dança e da canção africana. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a comida, só um pouco sobre a comida da africana, como eles faziam a farinha. Na África vinham 2 mulheres com um pilão e esmagavam o milho para fazer a farinha. Que nem aqui no Brasil. Alimentar, que nem aqui no Brasil, antigamente. E na África tem vários tipos de lugares diferentes, porque mais aqui no norte tem a parte mais deserta. Mas depois, mais embaixo, tem mais floresta e tem várias pessoas que moram no meio do mar, que lá tem mais comida. E aqui é mais tropa. Como no Brasil. Como no Brasil e na América. É quase um irmão gêmeo da gente. Bom dia, a gente é o grupo das contações de histórias. A gente não vai contar histórias, a gente vai falar sobre os livros. Começando pelo Homem Frondoso, são várias histórias da África, reunidas pelo Claude Boom, que é especialista em literatura francesa, e foi ilustrada pelo Gregório Valence, que ele é especialista em desenho gráfico. A história que eu achei mais interessante é dos 2 falsos vendedores, que são um ladrão
que ele não tem mais onde roubar, ele vai tentar vender coisas para ganhar dinheiro. Agora a gente vai para o segundo livro, Lendas Africanas. Esse livro fala sobre antigos contos da África, recontado por Denise Carreira e ilustrado por Rubem Filho. Fala sobre medos e mitos do povo africano. E esse livro vai fazer você pensar muito na cultura africana. E agora a gente vai para o terceiro livro com o Felipe. Esse é O Lado do Lua. É escrito por Rogério Andrade Barbosa e o ilustrador é Gonzalo Cárcamo. Esse livro fala sobre dois índios, né, de tribos diferentes. E aí, teve um dia que a Índia encontrou com o índio enquanto estava tocando a flauta, e aí, um belo dia, eles se apaixonaram. E agora a gente vai para o quarto livro, que é o livro de história de bolso, que chama África. São várias histórias de diferentes lugares da África, do William Breman, e que é o cara que fez, e acho que as ilustrações são do Fernando Vilela, que é brasileiro, eu acho. E dá para eles, essas contas aqui, fazer refletir que a literatura da África não é só sofrimento, mas também ser divertida. E é um livro muito bom para quem não sabe ler muito e quer aprender. É um livro muito bom. Agora a gente vai para o quinto livro, Mundo de Novo. Esse livro fala sobre fábulas, que cada uma tem uma moral, como a ganância e a vaidade nunca vai levar a história a acabar bem. Tem muitos personagens como girafas, javalis, zebras, leões e homens que vivem em trilos. A história que eu achei mais legal foi da zebra, como a zebra ficou listrada. Agora a gente vai para o sexto livro, com o Felipe de novo. Esse livro é Senhor das Praças, é o mesmo ilustrador e fala como vivem as pessoas, e é um livro mais informativo, né? Tem histórias que nem o livro de bolso. Esse é um livro mais informativo, falando o que tem na África. Como manda a natureza. A lebre e o macaco conversavam com entusiasmo. Enquanto falavam, cada qual dava ali recurso a um tique familiar. De quando em quando, o macaco se coçava, e a lebre, sem dúvida, tinha medo de ser surpreendida por algum inimigo de sua raça. A todo instante virava a cabeça de um lado para o outro. Os dois animais não conseguiam ficar parados. É realmente extraordinário que você consiga passar um minuto sem se coçar. A lebre comentou. Não é mais espantoso que ver você ficar mexendo a cabeça cada instante. O macaco replicou. Se eu me encontrar, A lebre declarou. posso parar de fazer isso. Pois vamos ver. Vamos ficar imóveis os dois. O primeiro que se mexer perde a aposta. Combinado. A lebre exclamou. E os dois se esforçaram para não fazer o mínimo movimento. Logo a imobilidade se tornou insuportável. O macaco se sentia como estático. A lebre se angustiava, preocupada com a própria segurança, já que não podia mais ficar olhando furtivamente a todo instante para cada um dos pontos do horizonte. Enfim, logo, mas ela falou. Pensando bem, nossa resposta pouco se pede de me contar uma história. Eu começo. Você não acha que é um macaco? Claro. O macaco respondeu. Ele já desconfiava que a lebre estava tramando algo. Ele esperava tirar proveito disso, inspirando-se no exemplo que a amiga lhe desse. Muito bem. Disse a lebre. Eu começo. Imagina que um dia de cedo eu estava com o Pernome, o real do maior de tudo. Ora essa! O macaco exclamou. Comigo aconteceu a mesma
à esquerda, à frente, atrás. Eu me virei para cá, depois virei para lá, e outra vez para lá. Enquanto falava com o Kiko Gato com o próprio relato, Alegre demonstrava suas inquietações nessa difícil situação. Olhando em todas as direções, mencionava: quando terminou de contar sua história, chegou a vez do macaco. Um dia eu fui atacado por crianças apedradas. Levei uma aqui. Ele coçou o lado direito para mostrar onde a pedra atingia. Ali, Coçou o lado do rosto na cintura, na coxa, na nuca. e indicava cada parte do corpo com um gesto enérgico que punha fim ao imperioso cochilo. Não conseguindo esconder o riso, Alegre caiu na gargalhada e o macaco riu também, com muito gosto. Por mais que a gente diga ou faça, nunca vamos conseguir mudar a nossa natureza. Acabamos de ter a prova disso. É uma boa prova. Vamos parar por aqui. Nenhum de nós deu uma voz. Mas o Deco não entendeu. Hoje a gente vai ler duas histórias do livro História de Bolso. A primeira vai ser a Pedra Mágica. No interior do Senegal, uma hiena faminta encontrou no meio do seu caminho uma pedra coberta de musgo e disse: Que interessante, uma pedra coberta de musgo. Ela mal acabara de falar e desmaiou. Após alguns segundos, despertou e disse: Que estranho, acabei de ver uma pedra coberta de musgo. Novamente, ela desmaiou. Depois que isso se repetiu diversas vezes, a hiena percebeu que se tratava de uma pedra mágica. Bolou um plano astucioso, chamou o leão e disse: Venha, rei dos animais. Quero lhe mostrar algo especial. O leão, curioso, seguiu a hiena até a pedra. O que você quer me mostrar, Virtude Expressiva? A hiena apontou para a pedra. O que? Você me trouxe aqui só por causa de pedra coberta de musgo? Rapidamente, a hiena roubou toda a casa que o leão guardava em sua toca. Quando o leão acordou, olhou para os lados, não viu ninguém e foi embora. A hiena ainda estava com fome. Chamou o hipopótamo, fez a mesma coisa. E assim que o grandão disse: Só vejo uma pedra coberta de musgo. a hiena roubou todos os alimentos do guarda do hipopótamo. O hipopótamo, assim como o leão, despertou e foi embora. A hiena ainda queria mais. Chamou a lebre e disse: Deixa ali. não vejo nada. Como não tem nada, olha ali isso você. Vejo apenas terra, meu amigo. Qualquer um pode ver uma pedra coberta de musgo. Quando a hiena acordou, viu o leão, o hipopótamo e a lebre olhando para ela. Dizem que até hoje ela está fugindo desses animais. Agora a gente vai. Desculpa. Agora a gente vai contar a história do Desafio do Rei, do mesmo livro. Um antigo rei da Etiópia, quando vida cruel assolava a mente do envelhecido e doente soberano. Ele sabia que restava um pouco de jeito para se proteger, e após sua morte, alguém deveria assumir seu lugar. O rei tinha 3 filhos. Os filhos mais valentes e valorosos que o pai poderia desejar, para quem ele passaria a coroa e o cetro real. Depois de se aconselhar com os mais velhos e sábios homens da Etiópia, o rei resolveu mandou chamar seus 3 filhos à sua presença, e com dificuldade disse: Meus amados e queridos filhos, minha hora está chegando. Preciso escolher meu sucessor. Os príncipes, com os olhos marejados, aproximaram-se do pai e ele continuou: Eu vos amo do mesmo jeito, por isso não sei o que escolher. Decidi então por um desafio a vocês. Aquele que realizar será a versão, o rei da Etiópia. Os príncipes emocionados concordaram com o pai. O rei, com muito esforço, sentou-se na cama, pegou a mão dos 3 filhos e disse: Aquele que encher meu quarto em 1 minuto será o próximo rei. Como assim? Encher com o quê? Já podemos começar? O rei olhou para os 3, pegou sua colheita e disse: Assim que cada um de vocês entrar no meu quarto, vira dentro, colheita, sai e pense em volta. Os príncipes saíram pensativos. O mais velho foi até o estábulo real e com o carrinho pegou uma montanha de cedo. Ao entrar no quarto do pai, este virou a colheita e disse: Pode encher meu quarto em 1 minuto. O
príncipe espalhou fome pelo quarto turno, mas ao final do minuto de Páscoa eles estavam com muitos braços. Não deu certo. Fica ao meu lado e veremos seus irmãos. O filho do meio tinha acabado de sair da nossa de uma grande profissão. Ele empurrava um carrinho com um grande areia. E assim entrou no quarto do pai. Este virou uma colheita e disse: Pode mexer no quarto em um minuto. O filho rapidamente começou a espalhar a areia pelo quarto dela. Após um minuto, o pai disse: Também não deu certo. Fique ao lado do seu irmão e vejamos seu cachorro. O filho não tinha acabado de sair da cozinha. Entrou no quarto do pai sem buscar o carro de armário. Os dois irmãos tentavam não rir daquela situação. O rei, como das outras vezes, virou um bilhete e disse: Pode encher no quarto em um minuto. O príncipe caçula foi até de grão, fez combustível, pensou no bolso, tirou uma velha e acendeu. O quarto ficou todo cheio, e repleto de luz. Os irmãos ficaram maravilhados com a sabedoria do irmão. O pai fez se aproximar e o abençoou. Que a luz de sabedoria guie seus atos, futuro rei. Dizem que após a morte do velho rei, o príncipe caçula tornou-se um justo e sábio soberano que tinha em seus irmãos os mais fiéis conselheiros. Agora eu vou falar um pouco sobre a África. A África possui 800 etnias em 54 países. É o segundo continente mais populoso e o terceiro em maior extensão territorial. Possui desertos, florestas, cidades, comunidades e grandes rios espalhados pelo seu território. Agora, países africanos que falam língua portuguesa com Rafael. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Caio. Estou aqui em Angola, um lindo país. E o mais legal é que o povo deles fala português. A Angola é um dos 5 países da África que fala português. Eles são Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Angola. Agora, a localização da África com Elisa. Boa tarde, Elisa. Boa tarde, Rafael. Estou aqui no estúdio. O lado leste da África é ocupado pelo Oceano Índico. Já o lado oeste é ocupado pelo Oceano Atlântico. A África tem uma incrível ligação com a Ásia por uma pontinha de Israel, um país no norte do Egito. Agora, as histórias contadas para crianças africanas com Joana. Boa tarde, Joana. Boa tarde, Elisa. Contrariamente ao que alguns possam pensar, a transmissão oral não se limita somente a lendas, mitos e contos, mas a todo tipo de conhecimento. Ciências, técnicas, artes, crenças e divertimento. Os bacongos que vivem na região norte de Angola usam tampas de panelas de madeira que contêm informações como avisos, normas morais e jurídicas, fontes de estudo, O Segredo das Tranças e Outras Histórias Africanas, Lendas Africanas e Geoatlas. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Pedro e meu grupo vai comparar a África e a América. Eu vou falar sobre a colonização da África e da América. A África foi colonizada por vários países, França, Inglaterra e Portugal. Por isso lá se falam diversas línguas, além das línguas tribais. Já a América foi colonizada apenas por Portugal e Espanha. A África foi colonizada muito antes da América, porém a América foi libertada da escravidão em 1822 e a África em 1974. Muitos movimentos de resistência aconteceram, tanto em um lugar quanto no outro. Desde a época das colonizações, os negros eram trazidos para outros países para trabalhar com escravos. Eles eram trazidos para o Brasil para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar e café. Foi aí que surgiu o encontro entre culturas africanas, indígenas e europeias. Boa tarde, meu nome é Flávia e agora eu vou falar sobre a herança cultural. Na época em que os negros africanos vieram para
para o Brasil, eles trouxeram uma pequena parte de sua cultura para cá, como a capoeira, o acarajé, alguns instrumentos e palavras como tutu, quindim, pirão, fubá, farofa, coco e etc. Desde então, os africanos são formadores também da cultura brasileira. Olá, nós 5, eu, Emanuel, Rebeca, Sofia e Karina, vamos apresentar esses 5 livros. O meu é Lendas Africanas. Esse livro fala de várias lendas africanas, como o Menino Grávido, Tartaruga Voadora, Jablone e o Leão, etc. A que eu mais gostei foi o Menino Grávido, que conta que um casal não conseguia ter filhos. Eles foram à procura de um velho sábio para ajudá-los. Recomendo esse livro para todas as idades. A autora é Denise Carreira, o ilustrador é Rubem Filho e a editora é Salesiana. Agora eu vou passar a minha vez para Emanuel. Olá, Arthur. O livro O Segredo das Tranças e Outras Histórias Africanas foi recontado por Rogério Andrade Barbosa, ilustrada por Thaís Linhares e editada pela editora Sinopse. E tem as histórias O Segredo das Tranças, O Menino e a Cegonha, A Herança Maldita, Maria Condão e A Tartaruga e o Gigante. A história que eu mais gostei fala de um homem que tinha uma mulher, um meio filho e 4 tranças, e cada uma delas tinha um nome e um segredo. Um dia a família estava andando por uma terra e foram capturados por um rei. E para eles serem libertados, o homem tinha que contar o segredo das tranças. Agora com a Rebeca. Olá, meu nome é Rebeca e eu vou falar sobre os amantes do Lago Rotorua. Essa história é contada por Rogério Andrade Barbosa, é ilustrada por Gonzalo Carcarmo e a editora é SL. Essa história conta de 2 índios de tribos diferentes que se encontram numa apresentação de dança e se apaixonam. Mas o único problema era que o pai da Índia não deixa eles namorarem. Por isso eles sofrem uma grande aventura pelo amor. Mas no final, com a permissão do pai, eles se casam por causa da perseverança da Índia. Eu indico esse livro para todas as idades. Tomara que vocês gostem quando vocês lerem. E agora eu vou passar para Karina. Eu sou a Karina e esse livro chama O Homem Fungoso e Outras Histórias Africanas. Fala sobre várias histórias africanas, como uma árvore de frutos humanos. Essa história fala de um homem pobre que procura um feiticeiro. E aí ele achou esse feiticeiro. O feiticeiro deu 3 bichos e uma semente. Ele plantou essa semente e nasceu uma árvore de meninos e meninas. O autor é o Cláudio Bru e o ilustrador Jerônimo Valenciano. Agora é com Sofia. Boa tarde, Sofia. Oi, meu nome é Sofia e o livro que eu escolhi se chama Contador de Histórias de Bolsa África. O ilustrador é Fernando de Lela, o escritor é Ilan Berman e a editora é Moderna. Esse livro fala sobre várias histórias africanas, como a Aranha Anzir, do Fumo Sábio, a Conselho do Burro, o Desafio do Rei e várias outras histórias. Também contém a história mais curta da África, que é muito interessante. Eu recomendo esse livro para todas as idades. Espero que gostem. O arroz tá bom, a esposa. Um camponês chamado Maloba
Bali era casado com 2 esposas que tinham muito ciúme uma da outra e não se gostavam nem um pouco, apesar dos esforços dele para que todos vivessem em harmonia. O camponês chamado Malobali era casado com 2 esposas que tinham muito ciúme uma da outra e não se gostavam nem um pouco, apesar dos esforços dele para que todos vivessem em harmonia. Um dia, o camponês precisou ir até a aldeia da sua mãe e confiou um arrozal a cada uma das esposas, recomendando que os cultivasse bem. Ia dar um colar de ambar e um baú cheio de saias para quem melhor cumprisse a tarefa. Assim que Malobali partiu, Lanta, a primeira das esposas, ficou doente. Aminata, a segunda esposa, ia diariamente ao arrozal que lhe fora confiado, e a plantação ia muito bem. Já o arrozal de Lanta ficou abandonado uma vez que estava impossibilitada de trabalhar. Um dia ela chamou Aminata e lhe disse: Você sabe que estou doente e não consigo me manter em pé. Por isso, lhe peço que semeie meu almoço e leve os grãos que estão no meu sítio. Aminata prometeu a Lanta que lhe prestaria esse serviço, mas ao entardecer semeou o almoço da outra misturando com grãos de silo, uma erva daninha parecida com a uva, e nem cedeu o trabalho da alfarrateira. Depois foi dizer a Lanta que já havia feito o trabalho que ele e ela pediram. Quando o Malobali voltou, Lanta ainda não tinha sarado. Ele foi ver as plantações e começou a lhe animar. A coisa crescia novamente. Acompanhando dela, foi até o arrozal de Lanta. No caminho, a senhora já sonhava com um colar de ambar e um baú cheio de saias. Como manda a natureza. Como manda a natureza. Fala você, vai, Maria Clara. Quais são as fontes que vocês usaram? O livro Gelado. Boa tarde. Nós aqui vamos falar de